Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, qual é a diferença entre a verdadeira sabedoria do que Deus explica para a loucura do que Deus explica? Qual é a diferença entre os dois? O que significa um espírito satírico? Uma pessoa que tem uma falsa moralidade, que esconde uma falsa moralidade entre a razão e a corrupção. Por que é que algumas pessoas, elas vão buscar uma ajuda numa psicanálise cristã e ela encontra essa ajuda esquadrinhando o esquadrinho da alma, a razão da visão e do comportamento de alguma pessoa. E quando você vai buscar uma ajuda com uma psicanálise que não é cristã, um exemplo, uma psicanálise que ela pode ser espírita, que trabalhe com outro tipo de linhagem. Então, tem pessoas que vai buscar uma ajuda com uma psicanálise que não é cristã e ela passa a nem crer mais na Bíblia, não crê mais no Deus. E ela não tem a visão da própria alma. Qual é a diferença entre essa crença de um psicanalista cristão para um psicanalista que ele é espírita, que ele não crê na palavra, que ele não crê na Bíblia, que ele não crê nas emoções que impactam nas decisões das pessoas? E aí quando você convive com alguém que você tem uma dificuldade no diálogo, você tem que entender qual é a razão disso. Qual é a razão de uma pessoa? Um exemplo, que quando alguém vai buscar uma ajuda numa psicanálise, ela tem uma dificuldade no diálogo com alguém. Então, quando uma psicanalista ela vai esquadrinhar, fazer um raio-x da alma de uma pessoa, ela consegue tirar de dentro daquela pessoa a razão do sentimento e da emoção que predomina, que gere aquela pessoa. Um psicanalista que trabalha de verdade com a espiritualidade e o emocional de uma pessoa, baseado nas verdades, né? Na crença da verdade, que a Bíblia chama dos princípios milenares, que predomina a visão e a razão de muitas pessoas. Então, por que é que às vezes você tenta falar com uma pessoa e ela tem dificuldade de crer no que você está falando, mesmo ela vendo? Tem pessoas que mesmo vendo, ela tem dificuldade de crer naquilo que você está falando. Então, exemplos para que você entenda o que eu vou explicar aqui. Uma pessoa que está sofrendo abuso dentro da própria casa, às vezes ela tenta falar com a mãe, com a irmã, com alguém que possa ajudar ela, e aquela pessoa que está recebendo a informação, porque ela não consegue acreditar em você. É sobre isso que eu quero que você entenda. Por que é que às vezes você vai falar uma coisa para uma pessoa pedindo ajuda e ela tá ouvindo, mas ela não tá crendo em você? Por que ela não consegue crer em você? Ou algumas vezes você vai tentar falar, mas você percebe que a pessoa não quer ouvir. Ela não dá credibilidade àquilo que você fala. Ela não dá razão, ela não quer saber. Por que ela não quer saber? Ou porque tem pessoas que você tenta ajudar e ela distorce aquilo que você está falando, ela leva para um duplo sentido, um outro sentido. Ela vê maldade, ela vê malícia naquilo que você está falando para ela. E aí você não consegue ajudar essa pessoa. Que geralmente Deus explica que isso é um olhar satírico. O que significa um olhar satírico? É um olhar maledicente. É um olhar de uma pessoa que é cheio de malícia. Então, geralmente, quem é assim? Quem se torna um espírito satírico na terra? São pessoas irônicas, pessoas zombadoras, pessoas sarcásticas, pessoas escarnecedoras, que não têm visão da própria alma. Então, geralmente, você tem um difícil diálogo com uma pessoa que ela é assim. Você tenta convencer ela dos próprios erros dela, mas ela não quer ouvir. E se ela não quer ouvir, ela também não quer ver. Ela não vê da forma que você vê. Quem tem um espírito satírico. Mas quando você tenta uma ajuda na psicanálise cristã,
a pessoa, quando ela identifica que tem uma mal convivência dentro de casa, né? Ela identificou que ela tem um mau diálogo e ela não sabe a razão. E aí, com muitas décadas, ela se deparou com problemas repetitivos na vida dela e ela viu que é o comportamento dela que não ajuda, é a visão dela, a crença dela, a forma que ela vê. Então, geralmente, essas pessoas, elas podem desencadear nesse tipo de pessoa que você vai falar que ela não vai acreditar, você vai falar para ela, mas ela não quer acreditar em você, ou ela pode desencadear um tipo de pessoa que ela não quer nem ouvir aquilo que você vai falar. Quando uma pessoa tem um olhar satírico, é assim. Ela não vai querer nem ouvir o que você tem para falar para ela. E o que a psicanálise cristã, ela explica para você desse tipo de comportamento? Quer dizer, quando uma pessoa, ela se diz sábia, mas ela ignora até pela visão. Ela diz que é sábia, mas ela é irônica, ela é sarcástica, ela ignora, ela desfaz, ela inverte todo o conhecimento dela, da visão dela, da razão dela, distorcendo. Ela distorce toda a verdade que alguém diz para ela do que ela é. Ela não consegue ver o que ela é, ela não consegue ouvir o que ela é, ela não quer ouvir, ela não quer saber, ela não quer mudar. Então, o que é que a Bíblia explica a respeito dessas pessoas que, quando você vai buscar uma ajuda nessa psicanálise cristã, realmente eles conseguem esquadrinhar a alma dessa pessoa. Ela consegue esquadrinhar em várias terapias, com várias conversas, com vários assuntos. A psicanalista, quando ela é cristã de verdade, quando ela crê no Deus da Bíblia, quando ela jejua, ora e busca Deus, ela consegue tirar, esquadrinhar, fazer um raio-x daquela pessoa e consegue tirar de dentro daquela pessoa uma verdade que ela não via, uma visão do que ela não via, que impactava ela, da vida, da infância dela, para a fase adulta dela, que impactava na visão, nas decisões, em tudo na vida dela. Então, o espírito satírico, geralmente, quando uma pessoa ela tem um espírito satírico, ela é maledicente, ela é irônico, ela é ingrato, ela é zombador, ela é escarnecedor. E aí você vai perceber como é difícil conviver com essa pessoa. Porque você vê a dificuldade na convivência, mas você tenta falar, tenta mostrar. Ou às vezes acontece de você querer ajudar, que você tá vendo que a pessoa tem um problema, mas ela nem vê o problema. Ela não consegue ouvir aquilo que você tem para dizer, ou ela não consegue acreditar em você e lhe ajudar em algum sentido da sua vida. Quer dizer, geralmente essas pessoas, elas fazem um pré-diagnóstico, até atrapalhando a sua vida, desfazendo dos seus projetos, da sua opinião, da sua palavra, das suas razões. Geralmente quem é assim é esse espírito satírico. Ele é uma pessoa maledicente. Ele não sabe nada das razões dele. E nem que Deus encarne na terra e tente ajudar essa pessoa para que ela veja que ela precisa de mudança. Ela não consegue crer. Ela não consegue ver. Ela não consegue se arrepender nem do que ela está vendo. Ela viu que errou em algumas decisões da vida dela, mas ela não quer se arrepender. E aí esse tipo de pessoa, ele vai se tornar essa pessoa cheia de malícia, irônica, escarnecedora, maledicente, que a Bíblia explica. Então, geralmente, ele pode ser irônico, zombador, escarnecedor ou até burguês. Ele pode até ser burguês, né? Então, por que é que a psicanálise cristã ele consegue tirar? É um trabalho tão lindo, eu achei lindo esse trabalho. O psicanalista que ele trabalha com seriedade, com verdade, com razão nos fatos, e não baseado só no interesse financeiro,
né? Hipnotizando as pessoas, tratando com a verdade que não é verdade para ele, para o profissional e não para o paciente. Tudo isso você tem que entender das razões do que Deus explica, para que você não perca a crença no verdadeiro Deus e passe a entender que tudo que acontece na Terra tem uma razão. Então é sobre isso que eu quero que você entenda. Entre a sabedoria e a loucura. Qual é a diferença entre a sabedoria e a loucura do que Deus explica? Por que é que tem pessoas que se tornam com uma moralidade corrompida? Uma pessoa que diz saber sem saber, diz que crê sem crer, ela não quer ouvir. Então, quem não quer ouvir, muitas vezes, ele também não quer falar. Ele não consegue falar. E aí, se ele for para essa ajuda dessa psicanálise, ele pode se deparar com uma mudança tão radical na vida dele, para ele entender todos os fatos da visão dele que ele não tinha. E é sobre isso que eu quero que você entenda. A loucura, a verdadeira loucura, a causa entre a sabedoria e a loucura do que Deus explica. Que Deus explica que quando você busca a sabedoria, você entende do que é a razão e a justiça na terra. A loucura, da loucura para a justiça na terra dentro de cada um. Qual é a razão disso? Por que essa pessoa é assim? Algumas eu estou falando uma verdade e ela não acredita na minha verdade. Então, um exemplo, para exemplificar, para você entender do que eu estou dizendo. Uma pessoa que está sendo abusada na mesma casa, ela vai dizer para a mãe que o pai, às vezes, ou o irmão, abusou dela. A mãe não ouve. A mãe não ouve, mas não acredita naquela pessoa. Existe uma razão para isso. Por que é que ela não ouve? É sobre isso, porque é que ela não acredita. Ela ouviu, mas ela não acredita. Existe uma razão para isso. Ou quando você tenta falar uma verdade para uma pessoa, que ela sofre por conta dessa verdade, mas ela finge que não sofre e nem sequer quer ouvir. Ela tem um pré-diagnóstico, uma razão que ela não quer ouvir o que você tem para dizer. Por que é que ela não quer ouvir? Tem uma razão para isso. Por que é que essas pessoas elas não querem ouvir? E elas ficam presas no emocional corrompido e ela desconhece do que Deus explica. Então Deus explica isso em Eclesiastes 10:1. Assim como as moscas mortas exalam mau cheiro e inutiliza o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estultícia. O coração do sábio vai para a sua direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. Até quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o seu entendimento e diz a todos que é tolo. Até quando o tolo, ele diz que sabe e tenta mostrar que sabe, com décadas você vai perceber que ele era só um tolo. Que ele fazia premonições, ele dizia que sabia algo e você até acreditava pela visão que ele dizia que sabia. Mas com décadas você percebeu que ele fazia diagnósticos errados, que ele dizia coisa aleatória, falava por falar, dizia por dizer. Depois ele via, mas ele não queria se arrepender. E aí você passa a não crer mais naquela pessoa. Não sei se você já se deparou com isso, com essa realidade. De perceber que a pessoa realmente fala algumas coisas e você vê, mas depois, com décadas, você perceber que ela pode até ter acertado aquilo que ela falou. Ela acertou, mas não é por isso que fez ela sábia, porque se ela soubesse, ela sabia da vida dela. E por que da vida dela ela não sabe? Fazer um diagnóstico do que acontece com ela. Mas ela diz que sabe fazer esse diagnóstico da vida alheia. Então, geralmente, quem é assim, você vai perceber essa falsa moralidade. É a moralidade entre a moralidade e a corrupção do coração. Com décadas, você convivendo com uma pessoa, você consegue ter essa visão desse esquadrinhamento de pessoas que se precipitam para dizer que sabe aquilo que não sabe. Para dizer que crê,
naquilo que ela nem mesmo crê, mas ela diz que crê. E aí você vai aprendendo pela visão disso do que Deus diz, que inutiliza o unguento do perfumador, exala. Quando uma pessoa ela exala uma falsa moralidade, com décadas você descobre a falsa moralidade, que ela diz saber sem saber, que ela diz crer sem crer, que só ela tem razão. E aí é por isso que se você for buscar uma ajuda numa psicanálise cristã, você entende que realmente esse trabalho faz todo sentido. Faz toda uma conjeção. Traz uma cura para essa pessoa. Traz uma verdade que ela não tinha, que ela não sabia. Quando uma pessoa ela trabalha de forma séria, entrando na alma de uma pessoa, tirando de dentro dela segredos ocultos do passado, da infância dela, ela consegue descobrir até o caráter dela mesma. O sentido do sentimento que ela tem. O sentido do sentimento, da razão, do olhar, da emoção. Por que é que ela é dessa forma? O que é que explica essa pessoa ter todo esse comportamento, que é tão difícil você se aproximar e conviver com essa pessoa? E ela quer o impossível. Geralmente, essas pessoas que têm o espírito satírico, que ela é maledicente, que ela é irônica, que ela é sarcástica, que ela é mentirosa, é difícil você conviver com essa pessoa. É muito difícil. E aí, quando essa pessoa decide ver, pelo menos, que tá perdendo, que precisa dessa ajuda, que ela vai para essa psicanálise cristã, ela consegue ter essa ajuda. Fazer esse esquadrinhamento do passado no presente. O que é que impacta do passado da vida dessa pessoa que deu essa aparência toda? Essa difícil convivência, essa visão tão embaçada que essa pessoa tem de conviver com ela. De conviver com ela. Eu vou contar um caso aqui para que você entenda a razão disso que eu estou falando, do sentido de uma psicanálise cristã, que é o esquadrinhamento da alma. É a pessoa fazer pré-diagnósticos do sentido da vida dela, com a razão dela, do sentimento dela. Ela faz pré-diagnósticos, uma pessoa que ela sofre o sofrimento da alma. É sobre o sofrimento da alma. Que quem tem o espírito satírico, o incrédulo, aquela pessoa que ela é maledicente, que ela é irônica, arrogante, mentirosa, invejosa, entendeu? Que ela tem uma falsa moralidade dentro dela, nem ela sabe a razão. Ela não sabe essa razão. Ela não tem essa visão. Ela está o tempo todo tentando se justificar, se defender de tudo, até da visão dela mesma. Até da visão dela mesma. Eu fui criada com um padrasto, né? Eu cresci com um padrasto. O meu pai mataram quando eu ainda era pequena. E quando eu comecei a me formar como uma moça, com meus 14 anos, eu queria namorar e o meu pai não queria deixar eu namorar com 14 anos. E ele dizia que só deixava namorar com 15, depois dos 15. E por conta disso eu morava em Sergipe e ele decidiu sair de Sergipe e voltarmos a morar em Alagoas, porque tinha um homem querendo esperar eu completar os 15 para poder voltar na minha casa para me pedir em namoro. E o meu pai disse para ele que só deixava eu namorar com 15, eu só tinha 14. E ele percebeu que o cara estava embaçando, passando na mesma rua, e o meu pai não queria, porque já era um homem separado, e meu pai não queria. Nós se mudamos de Sergipe para cá, um dos motivos foi esse. E aí aqui em Alagoas, quando o segundo rapaz botou o olho em mim, eu com 15 anos, meu pai também implicou com esse rapaz. Meu pai não queria que eu namorasse com esse rapaz. E aí ele começou a falar que não queria, que não apoiava, porque era um homem vivido. Eu tinha 15, ele tinha 25, né? Já ia fazer seus 25 anos. E o meu pai não queria, pelo histórico
da vida dele. E um homem, quando ele é tarimbado, ele é vivido, ele já sabe fazer um pré-diagnóstico, dizendo as causas e as razões porque é que não quer a filha namorando com aquele homem, né? Foi o que aconteceu comigo. Mas devido ao que tinha acontecido já em Sergipe, com outro homem, quando meu pai começou a implicar e dizer para minha mãe que não queria aquele namoro, eu comecei a chorar. Eu tentei provar para o meu pai que ele não era nada disso, que o meu pai estava dizendo que ele era. Porque saiu o boato que ele era casado, eu fui pesquisar, ele não era casado. Então eu sempre estava debatendo com meu pai as questões do meu pai não querer eu namorando com quem eu queria. E o meu pai dava a explicação dele na época, né? Eu, como uma menina nova, não sabia essas questões da vida, da verdade da vida. Mas quando foi um dia, depois de 2, 3 dilemas a respeito desse assunto, um dia minha mãe olhou para ele e disse assim: por que é que você está implicando com todo homem que bota o olho em Juliana? A minha mãe olhou para ele e fez essa pergunta, querendo dizer para o meu pai, que me criou, que ele estava com segundas intenções, devido a ele não ser meu pai, ter só me criado, ele ser meu padrasto, né? Então ela olhou para ele e fez essa pergunta, por quê? E aí quando meu pai entendeu aquilo, ele se ofendeu. E aí ele fez uma cruz na parede, na época, e disse: a partir de hoje, eu não me meto na vida da sua filha. Ele falou para minha mãe. E lavou as mãos. Naquele momento, eu dei graças a Deus. Porque era o que eu queria. Era namorar com aquele homem. O homem era solteiro. E por que meu pai estava implicando tanto? Meu pai tinha as experiências da vida dele, né? E sabia quando um homem era prostituto, mentiroso, promíscuo. E eu não sabia. Ele não era casado. Mas ele realmente tinha todo aquele defeito. E eu não tinha visão dos defeitos do homem, eu só via as qualidades. E a minha mãe, quando teve esse pré-diagnóstico, com a visão, ela não sabia, eram as razões. Por que ela fez aquele pré-diagnóstico? Por que foi que ela fez esse pré-diagnóstico do meu pai? Porque a minha mãe, ela tinha sido praticamente abusada pelo pai dela. E é isso o trabalho da psicanálise cristã. Quando uma pessoa ela carrega um trauma de infância, ele impacta na vida, na emoção, na visão e nas decisões, na vida inteira de uma pessoa. E quando ela não busca essa ajuda, ela acredita ser sábia pela visão dela, pela interpretação dela. Porque naquele dia, naquele momento, foi o que eu, mesmo sendo nova, eu entendi. Quando ela indagou meu pai, questionou meu pai. Por que é que você tá, o segundo homem que você implica para Juliana não namorar? Vem cá, me fale a verdade. Qual é essa sua razão de você implicar? Porque a gente já saiu de Sergipe, você dizendo que aquele homem não prestava. E agora esse homem não presta também, na sua opinião? Me diga quais as suas questões, a sua razão. Quando meu pai se viu indagado com aquele questionamento, ele entendeu o duplo sentido do que ela estava falando. E ali ele se indignou, fez aquela cruz e disse: não me meto mais na vida da sua filha. E ali naquele momento eu senti um alívio, porque era tudo o que eu queria. Era tudo o que eu queria. Só que o que eu quero que você entenda com essa história é que quando uma pessoa ela carrega uma ferida na alma, por mais que Deus bote uma pessoa para ajudar na sua vida, nas suas decisões, todo diagnóstico que ela faz, toda visão que ela tem, é tudo pela razão dela. Ela não consegue ver as suas razões. Ela não consegue lhe ouvir. Ela não consegue acreditar em você. Quem não busca ajuda da alma, é isso que acontece. Então, acho que você já ouviu, né, alguém ter esses dilemas dentro da própria casa. Falar com alguém e ele não ouve,
ele não acredita. Quer dizer, a minha mãe, quando ela foi abusada pelo pai, ela acordava, ela não houve penetração. Meu avô não chegou a penetrar nela. Mas ela acordou com o meu avô em cima dela, bulindo na vagina dela, tapando a boca dela. E ela não sabia nem o que era aquilo. Ela conta que quando ela presenciou esse fato, na época não tinha televisão, ela não sabia o que era sexo, ela achou que o pai estava querendo matar ela. Então ela carregava esse trauma dentro dela e ela sabia o que tinha passado. E quando ela foi falar para a mãe dela não acreditou. Achou que era uma mentira dela. E a mãe dela só veio acreditar nesse fato quando o pai tentou abusar da segunda filha. Porque devido a isso, a minha mãe ter crescido debaixo de espancamento da mãe dela e ela querer se livrar da mãe que maltratava e espancava, do pai que tentava abusar e dela não ser ouvida na própria casa, ela casou com o primeiro homem que apareceu, mesmo sem o pai apoiar. Ela casou para sair daquela casa, para se livrar daquelas questões dela, né? E aí quebrou a cara no primeiro casamento, que todo mundo que vem de problemas de casa disfuncional, problemas de maldição hereditária, ele quebra a cara no primeiro casamento ou no primeiro relacionamento. É muito raro. Acontece casos das pessoas encontrar realmente uma pessoa, acontece, mas é muito raro. Por isso os problemas são replicados. Por isso a ciência chama que são problemas, comportamentos repetitivos. Aquilo que aconteceu na vida dos pais geralmente acontece na vida dos filhos por esse motivo. Porque são sentimentos recriados, cocriados pela visão. Porque mesmo que Deus tenha botado meu pai na vida da minha mãe para ele ajudar ela a me criar, que o meu pai era um homem muito distinto nessa parte comigo. Eu fui criada numa casa que eu nunca vi o meu pai de cueca. O meu pai não queria me ver sem sutiã. Não queria que eu vestisse saia, já que eu não tinha modos de sentar. Então eu fui muito bem criada pelo meu pai por essa parte. Então por mais que o meu pai demonstrasse tudo isso, quando ele quis mostrar a ela essa realidade que ela não tinha, ela não quis nem ouvir as razões dele. Ela questionou logo ele. E é isso que esse versículo diz. É inútil, inutiliza o unguento do perfumador, mesmo que Deus bote. Quando uma pessoa ela carrega uma carência, uma ferida, uma ausência do que é bom, quando ela se depara com o que é bom, ela vai rebater, entende? Ela vai se defender, ela vai transformar o erro, o certo, ela vai transformar o certo em errado e o errado no certo, porque o que predomina essas pessoas é essa visão, a visão do passado, a visão que ela carrega, o conhecimento que ela tem. E é por isso que ela questiona, ela não quer ouvir. Então, quer dizer, mesmo quando ela se depara que errou, ela não tem humildade, ela não se arrepende, ela não volta atrás. Quando uma pessoa tem esse espírito que é maledicente, escarnecedor, que é irônico, que é soberbo, ele não consegue se arrepender. Ele vive a Deus dará. Entende? E é por isso que você não consegue conviver bem com essa pessoa. Porque ela distorce a sua verdade. Quando você vai falar, sempre desconfie a todo momento que tem algo muito profundo nessa pessoa. Quando você fala uma verdade e a pessoa distorce a sua verdade, ela não quer ouvir na sua verdade, pode se aprofundar no conhecimento que você vai descobrir que tem coisas grandiosas escondidas nessa pessoa, ou quando ela não quer ouvir. Desconfie sempre que existe um problema muito sério nessa pessoa. Quando você fala a verdade, mas ela não consegue ouvir na verdade, ela não quer ouvir, que foi o caso da minha avó. Minha mãe falou para minha avó, mas ela não acreditou na filha. Ela achou que a filha estava mentindo. Mesmo a avó sabendo que tinha um marido promíscuo,
que não era um homem de bem, que era um homem prostituto. Mesmo assim, ela não acreditou. Ela só veio acreditar na minha mãe quando o pai tentou abusar da segunda filha. E a segunda filha falou que o pai estava bulindo nela. Então foi quando ela abriu os olhos. Abriu os olhos sem tomar muitas atitudes. Porque as filhas foram tendo que vazar de casa. E caiu nos relacionamentos ruins, todas elas. As minhas tias, né? Essa tia, outras não. Outras se casaram e ficaram casadas a vida toda. Já as penúltimas, as mais novas, mas as mais velhas que casaram quebraram a cara no relacionamento. Quer dizer, o que Deus explica, né, a respeito disso, que inutiliza o unguento do perfumador? Quer dizer, em verdade nenhuma para ela vai ser verdade. A verdade é a dela, é o sentimento dela, é a razão dela. Porque não busca. Porque não crê. Porque não quer falar, porque não quer ouvir, porque não quer se arrepender, porque não quer voltar atrás. Entende? E é por isso que se torna esse espírito satírico. Esse espírito que distorce a verdade. Essas pessoas, ela distorce a verdade, porque a verdade vai ser sempre a dela, as experiências que ela vai adquirindo pela visão, entende? Quando eu quebrei a cara no primeiro relacionamento, eu conversei com meu pai, eu disse ao meu pai que ele estava totalmente coberto de razão, mas eu nunca vi a minha mãe conversar isso com meu pai, chegar para o meu pai e dizer, você estava certo. Você realmente estava correto. E eu agi de contra você. Eu bati de frente de contra você. Eu fui contra o meu marido para fazer os gostos da minha filha. E deixei tudo acontecer. Então é isso que Deus explica sobre o tolo. Ainda quando o tolo ele caminha, ainda quando ele caminha pela direita, dizendo ele que está sabendo aquilo que está fazendo, ele está distorcendo a verdade. É o famoso espírito de Jezebel que a Bíblia fala. Ele distorce, ele bate de frente, ele argumenta, porque ele é regido pelo sentimento corrompido dele. Entende? Que a Bíblia sempre se refere ao espírito, ao emocional de uma pessoa. Sempre a Bíblia, ela está explicando sobre o emocional de uma pessoa. E é por isso que quando ela busca uma psicanálise cristã, esse profissional, ele com várias terapias, com vários processos, vários diálogos, vários assuntos, ele termina ajudando essa pessoa a limpar essa visão. Consertar o emocional dela. Ver que ela também errou. Quando ela se disponibiliza a querer essa ajuda, a se arrepender, a voltar atrás, a ter a humildade de reconhecer que errou. Mas quando essas pessoas que não querem, você vê que ela teve a visão que se arrependeu, que errou. Se arrependeu não, ela teve a visão que errou, mas ela não quer. São pessoas orgulhosas. Ela não quer ajuda, ela não quer se arrepender, ela não quer ouvir, ela não tem humildade. Entende? E é por isso que se torna esse espírito satírico. Essa pessoa com um olhar corrompido, maledicente, que a Bíblia chama. Então, quando você vai pesquisar o que é isso que Deus explica, o que significa isso? É esse espírito irônico. Geralmente se torna essa pessoa irônica, zombadora, sarcástica. E é por isso que você não consegue conviver. Por mais que você tente ajudar, por mais que você queira, tá quebrando as leis de Deus. É impossível, porque a visão dela, na visão dela, ela quer continuar com essa visão. Ela quer continuar com esse coração corrompido, cheio de mágoa. Ela gosta da fala mal, ela gosta da vitimização. Então sempre desconfie de pessoas que têm esse tipo de comportamento. Que você vai falar a verdade e dá muito trabalho para você mostrar que ela está quebrando a cara em não ouvir essa verdade.
Porque essa pessoa não está conseguindo ouvir o que você está falando. Tem que ter uma razão para isso. Porque ela não consegue ouvir. Porque essas pessoas que têm esse espírito satírico, esse espírito de Jezebel, ele já adquiriu essa prática de acreditar só na visão dele, na crença dele. Então, geralmente, essas pessoas, ela tem essa dupla personalidade. Você vai perceber que ela ou vai ouvir e não vai acreditar, ela vai desfazer, ela vai distorcer mesmo vendo uma realidade. Ela tá vendo, mas ela não quer acreditar naquilo. E aí você tem que entender por quê. Por que essa pessoa é assim? Por que que ela é assim? Eu tô falando, mas ela não tá querendo acreditar no que ela tá vendo. Por quê? Porque é um coração corrompido, maledicente. Então tem uma causa aí. Uma raiz profunda aí. Que é por isso que eu tô lhe contando esse caso. Do que a minha mãe passou no passado. Então ela foi movida pelo sentimento dela, pela visão dela, pela razão dela, os traumas dela. Por isso ela já abarrou meu pai. Em vez de ela se unir com o meu pai para tentar me ensinar, me mostrar aquilo que eu não estava conseguindo ver, ela foi de contra o meu pai. Na época. Entende? Ele não quer. Ele não consegue. Então, mesmo que minha mãe, ela fez isso depois que eu já estava namorando, já estava envolvida, já estava gostando, aí depois ela foi tentar me mostrar os defeitos do homem. Se eu já não estava vendo defeito nenhum, querendo namorar, imagine namorando. Ela estava dizendo que ele tinha aqueles defeitos todos, mas eu já gostava. Já não deu mais tempo me tirar dessa cilada, desse relacionamento. Já não deu mais tempo. A verdade dela, para ela, já não tinha razão, já não tinha sentido para mim. Entende? E é por isso que se cocriou a mesma história. É por isso que deu legalidade. É por isso que a vida é replicada das pessoas. Aquilo que os pais sofreram, geralmente os filhos terminam sofrendo. Porque eles querem viver pela razão deles. Eles não acreditam em nada. Tudo aquilo é replicado. Tudo é replicado para quem não crê, para quem não vê, para quem não busca. Entende? As razões e as questões do que é que Deus explica que é inútil os seus esforços. Porque Ele quer permanecer do jeito que Ele já é. Porque Ele diz até que não precisa mudar, que não precisa ouvir, que não precisa crer dessa forma. Entende? Mas quando você tenta conviver com uma pessoa, você vai ver a dificuldade que você tem de conviver, porque ela vai estar o tempo todo com essa visão, com essa interpretação, com esse olhar maledicente. Ele finge que acredita. Ele diz que acredita, mas na hora que você tenta conviver, você vê a barreira ali. Porque ele não crê, ele não ouve, ele não respeita, ele não quer. Tá tudo formado dentro dele ali. O emocional dessa pessoa corrompida. E aí eu me deparei com isso na minha vez, nas minhas experiências, porque era que eu falava tanto para minha mãe, que eu tive uma funcionária, que era funcionária dela e minha, e a funcionária estava tentando, me roubando, e eu dizendo, mãe, ela tá me roubando, e a minha mãe não queria acreditar em mim. E eu ficava querendo entender, por que a minha mãe não acredita em mim? Ela tá querendo dizer que eu tô errada, que eu devo ter contado o dinheiro errado, que deve ter sido meu namorado que me roubou. E eu sabendo que era a funcionária, eu queria entender por que ela não acreditava em mim. Porque era que a minha mãe não acreditava em mim. Na época eu ficava me questionando. Por que ela não acredita em mim? Tá tudo na cara, eu tô dizendo, eu fiz o teste, eu botei o dinheiro lá, eu contei, eu recontei, eu botei de novo pra testar quem tá me roubando. Tem alguém me roubando dentro da minha casa. Quando eu fui conversar com a minha mãe, não tem outra pessoa. Só pode ser ela. Uma funcionária que veio, né, da Bahia, do interior, para trabalhar na nossa casa. Então eu ficava me questionando, por que a minha mãe não acredita em mim? Por que não acredita?
Porque uma pessoa que tem esse espírito satírico, porque ela tá o tempo todo, você sempre preste atenção que essas pessoas que têm esse espírito satírico, mesmo quando você tá mostrando uma verdade, ele distorce a verdade. Aí você diz, por quê? Porque ele tá vendo lucro e benefício com a verdade dele. Entende? Essas pessoas, quando elas têm benefício e lucro com a verdade dele, a sua verdade ele não quer ver. Porque quando você está falando, ele está pensando é nele. Ele está pensando é nele o tempo todo. Por isso Deus diz, quem não ama a Deus e não ama o próximo, não espere nada dessa pessoa. Porque ela não sabe nada. Ela vive por ela. A razão quem tem é ela. Então ela não quer ajuda. E aí eu fiquei querendo entender, porque era que ela não me ouvia, não acreditava. Não acreditava em mim. Ao ponto de eu proibir essa funcionária a entrar na minha casa. Era pegado a casa da minha mãe e a minha. Digo, eu não quero ela mais na minha casa, não vou mais ajudar a pagar, porque ela rouba, quero que a senhora mande de volta. E aí eu me vi com essas outras questões, né? Por que não me ouve? Por que não acredita em mim? Por que ela quer dizer que essa moça não tá me roubando se eu tô vendo? A moça roubou mais de 3 vezes ou foi 4. E eu questionando, e eu falando, e eu querendo mostrar, e a pessoa não acreditava. Então quer dizer, tá vendo que a pessoa replica o mesmo comportamento? Porque quando você tá falando, ela tá pensando é nela. Replica o comportamento da mãe. Ela tá pensando é nela. Se eu acreditar na minha filha, e eu vou perder essa funcionária que veio da Bahia, outra eu não vou arrumar aqui. Ela não quer, mas eu quero. Entende? E aí eu ficava questionando, por que tá deixando de ser pela filha para ser pela essa funcionária? Por quê? Porque quando uma pessoa, ela vive com o coração corrompido, quem predomina ela, quem rege ela, é as razões dela. É as razões dela. Não pense que você vai tentar encontrar apoio nessa pessoa, porque você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Quando você convive, você vai perceber. Então, todas as vezes que você tentar apoio para sair de um problema ou para resolver um problema, uma pessoa que ela tem o espírito satírico, o espírito de Jezebel, o espírito que não ama a Deus e não ama o próximo, que ela pode falar em Deus, mas ela não crê em nada do que Deus ensina, ela tem essa dupla forma de visão. Você vai perceber que ela ou não acredita no que as pessoas falam, não acredita em nada que ninguém fala, ou ele foge para não ouvir o que você quer falar. E aí você desconfia. Por que não quer ouvir? Por que é que essa pessoa não quer ouvir o que eu tenho para falar? Eu tenho para falar, mas ela não quer ouvir. Não quer ouvir porque ela não quer saber aquilo que muitas vezes ele já sabe. Então ele já dá um de louco. Entendeu? Tem pessoas que ela dá um de louco. Ela não quer ouvir porque ela não quer destravar, ela não quer mudar. Ela já sabe o que você vai falar às vezes. Então ela não quer ouvir. Ou às vezes, entendeu? Por que ela não quer ouvir? Ela já sabe. Então ela finge demência. E você fica tentando falar, tentando mostrar, tentando explicar, tentando argumentar. Então, ou ela vai ouvir, não vai acreditar e você vai ficar querendo entender a mentalidade e o emocional dessa pessoa. Porque é que ela tá ouvindo, mas não tá acreditando em mim? Tem uma razão. Tem uma razão. É aquela razão da pessoa que quer estar sempre na vantagem, ela tá vendo a vantagem para ela não vai acreditar em você. Ela vai distorcer aquilo que você fala. Ela vai desfazer de você. Ou ela vai bater de frente com você ao ponto de interromper a sua fala. Não quero ouvir. Eu não quero ouvir. É assim o comportamento desse espírito satírico, dessa imoralidade, falsa moralidade. Ela carrega uma falsa moralidade. Ela diz que sabe, mas ela diz que crê, ela diz que acredita em Deus,
mas ela é regida pelo emocional que ela já carrega. Ela só acredita nela, na visão dela. Então essas pessoas carregam traumas. Entende? Essas pessoas carregam traumas, carregam feridas. E elas não sabem é que esses traumas impactam na validação do sentimento, da emoção e da visão que ela carrega. E é por isso que você tem uma mal convivência com essas pessoas que carregam trauma. Você vai ter que estar o tempo todo cedendo para essa pessoa. Você vai ter que estar o tempo todo cedendo para essas pessoas, fazendo o que eles querem. Porque na visão deles, eles têm razão nesse comportamento, nessa visão, nessa crença que eles adquiriram. Então é por isso que Deus diz que ele inutiliza tudo. O que é útil para ele, o que é útil para ele? Aquilo que ele está vendo vantagem. Aquilo que ele estiver vendo uma vantagem, ele se faz útil daquilo. Senão, ele vai descredibilizar. Ele vai lhe afrontar. Ele vai desfazer de você. Esse espírito de Jezebel, esse espírito satírico, essa pessoa que não quer ajuda, que não quer ouvir. Então, geralmente, essas pessoas vão estar o tempo todo falando mal e se vitimizando. E você só consegue conviver com essa pessoa se você estiver cedendo, fazendo aquilo que ele quer. Mas ele não quer mudar. Entende? Ele não quer mudança. Ele não vê razão para mudança. Mas ele não sabe é que ele é regido pelo passado dele, pelos traumas dele, por aquilo que ele já sofreu na vida. Então ele vai fazer pré-diagnóstico. Toda pessoa que ela carrega trauma, ela faz pré-diagnóstico pelo aquilo que ela já passou, ela já prediz. Ela já prediz. Por isso eu contei esse caso do meu pai. Quer dizer, mesmo ela tendo as experiências dela, ela não queria nem ouvir o meu pai. O meu pai estava falando, mas ele estava falando com uma muda, com uma moca que era eu. Uma menina de 14 anos, 15 anos, 14. Ela sabe o que da vida? Ele estava falando para ter o apoio da minha mãe, né? Dizer, você é maluca deixar sua filha namorar um homem desse, de 25 anos? Um homem que já vem se prostituindo na vida, ele vai fazer sua filha sofrer. Ela, em vez de se agarrar, não, ela barrou meu pai. Depois que eu já estava namorando firme, em tempo de noivar, aí ela já estava falando mal do homem, eu já estava gostando, não estava vendo nada, não estava ouvindo mais nada. Já não via no começo. Então é por isso que você tem que entender o trabalho da psicanálise cristã, que tem uma função muito boa em tirar de dentro do baú aquilo que a pessoa carrega. Que ela não tenha visão do próprio sentimento, do próprio comportamento, dos traumas e das feridas que causa aquele comportamento dela. Aquele comportamento dela. Quem é que predomina aquele comportamento dela? Os traumas e as feridas da infância dela. Do que ela já viveu, das experiências delas. Entende? Então, cada um vai ter a sua. Cada um tem a sua. E tem pessoas que não sabem nada disso. Ele não sabe, ele não é destravado. Ele não sabe que o passado dele impacta nas decisões, na visão, na emoção que foi gerada lá no passado. Se foi gerado um emocional ruim, a pessoa tem que esquadrinhar, tem que ter essa ajuda para poder a visão mudar, para poder a visão ser limpa, ser tratada, ser remida, ser avivada, que é isso que a Bíblia ensina. E é por isso que se você for atrás de uma psicanálise que não é cristã, você vai ser hipnotizado, você vai ser dopado, você vai ser enganado, mas você não vai conseguir essa ajuda, dessa verdade. Porque essas pessoas que trabalham com a psicanálise cristã, eles têm rotina de orar, eles têm rotina de jejuar, eles têm leitura bíblica. Então ele busca o conhecimento da alma e do espírito.
E é por isso que eles conseguem ajudar as pessoas. Porque tudo aquilo que eu vivi no passado vai impactar na minha decisão, na minha visão, a razão do que eu vivo. As razões daquilo que eu vivo. Então, quem é só um religioso e não quer ajuda, não quer ouvir, não quer se arrepender, Deus explica em Eclesiastes, onde eu li para você, ele vai descredibilizar toda ajuda. Ele quer viver por ele. Ele não quer se arrepender, ele não quer ouvir, ele não quer mudar, ele não quer ver nenhum erro dele. Entende? E aí fica muito mais difícil. A religião por si só, ela não faz o trabalho que é para cada um ser humano querer fazer, querer buscar ajuda, querer ouvir, querer crer, né? Então, quando uma pessoa é diagnosticada, principalmente com narcisismo, com doenças mentais, eles são assim. Eles estão o tempo todo falando mal e se vitimizando, mas ele não quer mudança. Não quer. Se não quer, quem vai obrigar? Quem é que vai obrigar uma pessoa que não quer mudar? Nem Deus obriga. Como é que você pode obrigar? Não é verdade? Então eu peço para você que deixe o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.